Caro amigo ouvinte da Palavra de Deus, boa noite para alguns, bom dia para outros. Nós estamos aqui diretamente da Igreja Batista do Arvoredo. Eu, Bispo Whitson, estou aqui com minha filha do lado esquerdo, primogênita, Késia Tavares. Do meu lado direito, eu estou aqui com a caçula Karen Tavares. E nós hoje iremos abordar um tema muito importante. Nós estamos aqui na época de carnaval, e hoje nós iremos falar acerca do carnaval, acerca da sedução, acerca da idolatria. Muitas coisas serão pontuadas nesse estudo de hoje. Nada melhor começarmos com a palavra de Deus, onde a minha filha Késia Tavares estará lendo o texto bíblico. Primeiramente ela vai estar dando uma paz do Senhor aos irmãos, e depois estará lendo o texto que está em Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Késia Tavares. A paz do Senhor a todos. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10, fala assim: Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Na sua tradução está dizendo meu filho, mas tem outras traduções que está também meu filho, se os pecadores com blandícias quiserem te seduzir, não consintas. Se os pecadores com blandícias quiserem te seduzir, não consintas. Como nós estamos numa época de carnaval, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre sedução. O que é a sedução? O que é que você entende, Késia, como sedução? Então, eu entendo sedução como encantar, atrair atenção, tanto para o bem quanto para o mal. Pronto. Sedução, na verdade, é despertar a pessoa para fazer o mal. É isso que a Késia acabou de explicar. Sedução é justamente isso. A pessoa está ali na dela e de repente há um despertamento para a pessoa praticar o mal. Ela falou sobre o bem, sobre o mal, mas a minha intenção nesse momento é falar um pouquinho acerca do carnaval. Como é que Deus vê o carnaval, como é que Deus olha a questão do carnaval, a questão dos participantes dessa festa. A princípio, se você for ver em Atos capítulo 13, você vai ver uma história interessante. Atos 13, versículo 6. Versículo 6, que diz assim, melhor ainda o 5. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, e que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter o reto do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa, escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina
do Senhor. Prezados amigos, olha bem, como a minha filha Kézia acabou de dizer aqui, existe a sedução em várias áreas. Existe a sedução política, existe a sedução jurídica, existe a sedução nessa questão política, na questão jurídica, em várias áreas, econômica, existe a interpessoal, são muitas as áreas que existe essa questão da sedução. E o proverbista, ele explica o seguinte: se os pecadores com blandícias querem te seduzir, não consintas. Mas não consintas. A Bíblia diz que Deus é santo. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha bem, nós temos no nosso Congresso cerca de 513 deputados oriundos de todos os estados do nosso lindo país, do nosso Brasil. E o maior desejo, a Bíblia diz que Satanás ele será preso por 1000 anos, e depois de 1000 anos ele será solto, que é o reino milenial de Cristo. Ele será solto para seduzir as nações. Ele é perito na área da sedução. Então, ele é aquele que seduz as nações. Ele, nesse exato momento, ele seduz os elaboradores de leis. Para quê? Para que criem leis que vá de encontro à palavra de Deus. O maior desejo do adversário é o quê? É ele o quê? Enfraquecer a Bíblia Sagrada. Ele fazer com que o povo vá de encontro à Bíblia Sagrada. Então o que é que ele faz? Ele quer atingir o povo com maldição, usando o quê? Usando a legalidade, usando as leis. Por exemplo, aqui no Brasil era crime a bigamia, ou melhor, é crime a bigamia. A bigamia é crime. O que é a bigamia? É o homem casar com 2 mulheres. No Brasil é crime. Porém, você está vendo aí o que? A guerra. Uma guerra contra o casamento. O enfraquecimento do casamento. Porque o casamento é uma instituição que nasceu no coração de Deus. O adversário de Deus sabe que o casamento é uma instituição que foi que ele criou. Ele usou o homem para criar a união estável. Não precisa casar não, basta ficar na união estável. Não precisa o casamento. Mas o Código Civil facilita a pessoa transferir da união estável para o casamento. Tá bom? Mas isso diante de Deus não está bom. Deus aprova o casamento. Em compensação, o adversário não quer que essa instituição seja honrada, seja louvada. Então ele cria o que agora? A família, a entidade familiar monoparental, pai solteiro, mãe solteira. O desejo do adversário é que eu fosse o pai dela, porém solteiro e não casado. O pai delas, solteiro e não casado. Entendeu? Essa aí é a entidade monoparental. E veio também a união homoafetiva. União homoafetiva, casais do mesmo sexo. Então o desejo do adversário é que, entendeu? A entidade do casamento, família patriarcal, família que Deus criou, macho, fêmea, seja atingida, seja enfraquecida. Então ele começa a criar, como eu disse, a bigamia no país é crime. Porém, depois
dessas entidades está surgindo um agora, a chamado poliamor. O que é poliamor? É o homem poder se unir com 2, 3 mulheres, é a mulher poder se unir com 2, 3 homens, e eles chegam num cartório e pede o quê? Pede um atestado de que eles estão vivendo em comum acordo, estão vivendo debaixo do mesmo teto, querem o mesmo direito de quem é casado. Então isso faz com que o casamento seja enfraquecido. E por último veio que a ideologia de gênero, veio não só tudo isso, hoje você vê a luta por adoções, por casais homoafetivos, tudo isso já vem toda uma decadência do casamento. Por isso vem também a decadência da família. Veja que a luta para que não haja mais o dia dos pais, não haja mais o dia das mães, com isso vai enfraquecendo. Mas quando eu disse que a bigamia era crime, isso tudo vai chegar um momento onde a bigamia vai deixar de ser crime, assim como o adultério, assim como o atentado violento ao pudor. Para quê, irmãos? Para quê? Tudo isso para perverter a palavra de Deus, para que o homem ele deixe de agradar a Deus, ele largue os princípios, os valores cristãos, entendeu? Porque o reino de Deus ele é norteado por princípios, por valores que estão aqui, ó, na palavra de Deus. Então, o maior desejo do adversário é seduzir aqueles políticos para estar elaborando leis, porque o Brasil, Kézia, é campeão na elaboração de leis. Você sabia disso? Cara. Não sabia, está sabendo agora. Pois é, o Brasil é o quê? Um campeão na elaboração de leis e é também um campeão no descumprimento delas. Tá bom? Então, a cada dia surge a elaboração de novas leis e às vezes essa elaboração pode estar indo de encontro à palavra de Deus. Aquilo que era crime, como o adultério, como a bigamia, que ainda é crime pelo Código Penal, mas vai enfraquecer. E aí tem um termo latino, abolitio criminis, que é quando um crime ele é abolido. Toda vez que um crime, alguma ação que era pontuado pelo o Código Penal e já não é mais crime, o que é que ocorre? É liberado. Tudo aquilo que era crime e foi abolido, agora está liberado. Era crime adultério, não é, está liberado. Era crime o atentado violento ao pudor, não é, está liberado. Era crime a bigamia, não é, está liberado. E assim vem a questão de muitas áreas, não só a questão das drogas, não só muitas questões. Então, enquanto nós estamos aqui conversando acerca da questão da sedução, políticos estão sendo seduzidos na elaboração de leis, seduzidos em desviar a verba pública, verba que era para segurança, verba que era para educação, verba que era para melhorar as estradas. É por isso que, quando a gente viaja, tem que pagar pedágio, entendeu? Nós pagamos pedágio porque na verdade não era para pagar o pedágio, na verdade era para o governo já dar aquela estrada toda prontinha, toda arrumadinha, bem sinalizada. Então hoje o que é que eles fazem? Eles fazem o pedágio e a gente paga um absurdo para poder ir, fora a questão do desvio da verba pública. Eles veem aquele mar de dinheiro passando na frente dele, aí pega um tubo ali da Tigre e aí canaliza para casa, canaliza para a família. Sabe quantos trilhões o Brasil arrecadou esse ano, no ano de 2017? 2 trilhões, Kézia. 2 trilhões de reais, pontua o impostômetro. Os brasileiros pagaram de impostos, um dos impostos mais altos do mundo é o imposto brasileiro. Ele pega esse dinheiro todo que era para o Brasil, que era para investir no bem-estar da família, no lazer, investir no esporte, investir no bem da sociedade, na moradia.
E hoje você vê o que? Esse dinheiro sendo canalizado de uma forma errada, de uma forma terrível. Então, por quê? Porque os políticos foram seduzidos, entendeu? Eles foram seduzidos, o poder judiciário sendo seduzido para dar sentença em favor dos que têm e oprimindo os que não têm. A saber, você viu aí essas operações da Polícia Federal, Operação Lava Jato, Operação Mensalão, várias operações prendendo vários políticos que se deixaram levar pela sedução. Entendeu? Eles pegam o dinheiro, investem em quem? Investe naquilo que não tem aprovação de Deus, naquilo que Deus não aprova. Inclusive nós estamos agora na festa do Carnaval. É isso que eu queria falar. Vocês talvez, você que esteja curtindo aí o Carnaval, você não sabe, mas logo após o término da festa, tem políticos que já maquinaram aumentar muitas coisas. Eu estava vendo aí o transporte, estava vendo a gasolina, estava vendo o gás e muitas outras coisas que quando acaba essa festa vem um aumento de várias coisas. A festa é o quê? É para iludir as pessoas. Quantas pessoas, irmão, levam o ano todo pagando um abadá, pagando... são abadás, são vários blocos carnavalescos e eles pagam o ano todo. Camarote, gastam um absurdo. Esse dinheiro que a pessoa poderia gastar, a Bíblia diz que nós não devemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Pão quer dizer naquilo que não vai trazer edificação para a sua família. E no Carnaval é uma festa onde apologia à sedução. Mas eu primeiro falei da sedução política. Quero falar agora da sedução econômica, não só na questão política, na questão judiciária, na questão executiva, na área executiva, no poder executivo. Existe uma sedução muito grande por parte daqueles que eram para estar verdadeiramente executando as obras que eram que pelas leis foram elaboradas, foi julgada realmente constitucional, e de repente aqueles que deveriam fazer cumprir, fazer valer, estão desviando o dinheiro, não fazendo como deveria fazer. Infelizmente foram seduzidos pelas ondas, e aí termina o que? O escândalo, a vergonha, entendeu? Existe a questão da sedução na área política, na área econômica, na área, no poder judiciário, no poder executivo, na questão da economia. Existe muita sedução. Sedução, quando eu falo de sedução, eu já falei, eu vou até contar um texto bíblico 13 em Atos, versículo 5. Se puder ler para mim, a gente vai compartilhar um pouquinho de um líder político que foi seduzido. A paz do Senhor a todos. Vamos aqui então em Atos 13, versículo 5. Está escrito assim: E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Patos, chegaram uns certos judeus, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Cara, é o seguinte, aqui conta a história de um procônsul. Esse procônsul, o nome dele era Sérgio Paulo. O procônsul era o governador. Eu estava em um estudo aqui com alguns pastores falando sobre ele, um estudo, e falando sobre Sérgio Paulo. Era um procurador, um procônsul. Ele era como governador daquela ilha, Pafos. E o que ocorreu? Ali ele tinha um mentor, ele tinha uma pessoa que era muito ligada a ele, o chamado Bar-Jesus. Esse nome Bar-Jesus
quer dizer bar, quer dizer filho. Filho de Jesus. Ele tinha nome de filho de Jesus. Mas você vai ver no texto que ele tinha filho de Jesus, mas ele não era filho de Jesus. Ele era filho do diabo, porque Paulo desmascarou ele. Ele estava persuadindo o governador politicamente, espiritualmente, em algumas áreas. Ele era o mentor e ele estava conduzindo o procônsul para uma posição errada, investir naquilo que não tinha aprovação de Deus. Ele queria apartar o coração, ele estava apartando o coração do procônsul de Deus, apartando o coração. Então, o maior desejo do adversário, você vai ver que o nome dele é Limas, o encantador. Então, essa palavra sedução é um encantamento. Encantando, ele estava encantando o governador para o mal. Quantos governadores, quantos políticos estão sendo encantados para o mal? Pode falar. Ou seja, você estava falando encantando, no caso seduzindo para o mal. Então, quantos políticos? Porque o nosso Brasil não podia estar melhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque às vezes tem pessoas que estão do lado. Eu me lembro do Fernando Collor de Mello, um homem que tinha tudo para gerir bem o nosso país. Ele ganhou as eleições, porém houve o impeachment. Primeiro impeachment no nosso país. Por quê? Porque depois a esposa dele revelou que ele estava cercado de pessoas que estavam persuadindo ele a praticar o mal, oferecendo animais como sacrifícios, desviando a verba pública. Agora, como senador, novamente ele foi envolvido em coisas erradas. Então, é esse o propósito do adversário, que as pessoas não governem com justiça, não faça valer o voto do povo. Então, infelizmente, tem pessoas até bem intencionadas, vão para a questão, a área política, estão lá, mas só quando chega lá, ao invés de se cercar de pessoas que o levem para fazer o bem, levam para fazer o mal. Geralmente, no governo de Israel, na liderança do governo de Israel, da nação de Israel, sempre eles tinham profetas, sempre tinham sacerdotes. Os sacerdotes ensinavam o povo e os profetas traziam a palavra de Deus, oriunda de Deus, para o governador, na questão política, na questão judiciária, na questão econômica da nação. Hoje nós temos visto a nação de Israel prosperando, progredindo, porque tem um povo que ora, tem um povo que estão intercedendo por ele lá, né? Mesmo não usando a maioria o nome de Jesus, mas eles estão clamando a Deus, pedindo. Eu estava vendo uma matéria onde há muito tempo que não chovia lá em Israel. Então um dos rabinos convocou o povo, um dos líderes da questão da agricultura, ele convocou o povo para orar. E o que ocorreu? Houve chuva. Um grande milagre ocorreu, houve chuva. Agora, nos dias atuais, no século XXI. Então, bem-aventurado é a nação que ora. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, você falou que existem vários tipos de sedução. Sedução política, econômica e outros tipos de sedução. E falou também que estamos numa época que é muito importante, principalmente aqui no Brasil, que é a época do carnaval. Sim. Na opinião do Senhor, qual tipo de sedução mais atua durante essa época? É a sedução política? É a sedução econômica? É a sedução extrapessoal? Interpessoal. Interpessoal. Existe a sedução moral. No carnaval prevalece muito a sedução moral. Para você ter uma ideia, olhe bem, na cidade de Corinto era uma cidade idólatra. Corinto não conhecia a palavra de Deus. Então, na cidade de Corinto tinha um templo erigido a Afrodite, deusa do sexo, deusa do amor, sexo desenfreado, apologia ao sexo. Tinha 1000 mulheres
prostitutas cultuais, e elas praticavam sexo no templo, fora do templo. Elas acreditavam que, praticando sexo, elas estavam agradando a Afrodite. No carnaval não é diferente. No carnaval existe essa questão moral, essa questão sedução. Tanto mulheres como homens são seduzidos a praticarem sexo em via pública. Quem frequenta o carnaval sabe do que eu estou falando. Carnaval tem momento que as mulheres começam a beber, começam a usar drogas, porque eles usam, você que nunca curtiu carnaval, então cabe a mim lhe orientar. Em pleno carnaval eles usam, antigamente tinha o cheirinho da Loló, o lança-perfume, que eram drogas que eles usavam geralmente, não todos, não generalizando, mas muitos usavam drogas, o cheirinho da Loló, o lança-perfume, a maconha estava chegando, entendeu? A maconha, mas hoje não, hoje tem a cocaína, hoje tem drogas, heroína, tem muitas drogas muito fortes, onde as mulheres, elas são seduzidas a usar drogas. Está ali bebendo, daqui a pouco aparece alguém com uma carreira de cocaína para que elas possam cheirar, entendeu? A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai nele não está. A Bíblia diz: adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. São seduzidos a usar drogas, são seduzidos a praticar. Tem gente que se conhece naquele dia, e naquele mesmo dia eles estão se relacionando sexualmente. As mulheres são seduzidas a andar nuas. Você precisa ver os homens apalpando as mulheres, pegando nos órgãos genitais das mulheres. Você precisa ver lá na loucura o pessoal que está liderando a massa, pedindo para que todos se beijem ali, fazem até música pedindo que gente que nunca se conheceu, não sabe nem de onde é que veio, termina beijando na boca o outro ali naquele momento, só para provar, para ver se o beijo é bom ou não é. Se for bom, vão diretamente para os motéis. Nessa época, os motéis, os matéis, os carretéis ficam lotados. Quem for ali naquele Jardim dos Namorados vai ver lá os casais praticando sexo. Tem uns que ainda praticam no mato, matéis, tem uns que praticam nos carros, carretéis, tem outros que praticam e tem outros que mesmo na rua, debaixo das árvores, do pé de coqueiro, entendeu? As mulheres com muita camisinha. Só você trabalhando só você entrevistando quem trabalha na questão da remoção do lixo, vai ver lá quantas camisinhas. Você sabia que existem os filhos dos carnavais? Tem gente que nasceu 9 meses depois da festa do carnaval, porque tem mulheres que engravidam ali, abortos, inúmeros abortos. Pessoas são seduzidas a praticar o sexo, pessoas depois de 9 meses ou até antes são seduzidas a abortar, pessoas são seduzidas a matar, entendeu? A praticar mal. Muitos ladrões, muitos presidiários, eles cavam túneis, já deixam o túnel preparado, os túneis preparados para fugir na época do carnaval, para poder ir atrás do trio elétrico. Entendeu? Então, resumindo, as pessoas na época do carnaval são seduzidas principalmente a fazer a vontade da carne. A vontade da carne. O carnaval quer dizer vale da carne. É como se estivesse dizendo vai carne, vai carne, vai carne. É chamada de os prazeres da carne. Tem até uma churrascaria chamada os prazeres da carne. Então, essa festa, entendeu? É onde a pessoa deixa a carne extravasar. Tem um ditado aqui na Bahia que diz que no carnaval ninguém é de ninguém. E aí eu me lembro disso, onde o homem vai para o carnaval, para ele lá, ele esquece que é casado, esquece a família. Tem alguns que são seduzidos
a botar atestado na época de carnaval e não trabalhar. Depois do carnaval, perde o emprego. Entendeu? Tem pessoas que são seduzidas a fugir. A filha, a mãe diz que não é para ir, ela espera a mãe dormir, pula a janela e vai pular o carnaval. Chega antes da mãe acordar. A mãe está pensando que ela está dormindo. Tem outros que são seduzidos a ir lá para o meio do mar para fazer o carnaval nas lanchas, fazer o carnaval nos barcos. E aí já sabe, ali fica nua, não é lá. Nua, do jeito que nasceu. O homem nu, mulher nua, o barco do nudismo, praia do nudismo, entendeu? Vão para a praia onde ficam do jeito que nasceu, peladão. Sem contar, tipo, violência que às vezes... Não, violência aqui em Salvador, onde nós residimos, existem muitos malhados que são seduzidos o ano todo a malhar, a ficar com o corpo dividido. Muitas pessoas que treinam de boxe nas academias, eles treinam Muay Thai, treinam boxe, treinam jiu-jitsu, eles treinam karatê, e aí diz, não, vou testar minha arte marcial atrás do trio elétrico. E aí vai treinar, e aí aquele, coitado, vai com o coração na festa, quando chega lá, vai bonitinho, vai todo arrumadinho, e aí o karateca, o boxel, ele aí termina acertando um nocaute, e aquele ali, quando não morre, vai parar no hospital com olho roxo, olho né, todo deformado. Eu já vi vários vídeos de brigas que rolam no carnaval e a pessoa fica assim de boca aberta. E também os hospitais ficam cheios. Cheio, facada, tiro, entendeu? Morte. A pessoa vai pensando que vai voltar em paz, que faz nada. Já tem lá um laço do passarinheiro, está lá uma rede maligna, homens malignos, homens maus. Tem uns que vão bem intencionados, levam até a família. Aí quando chega lá, recebe uma tijolada, recebe uma bala perdida, recebe um murro. Entendeu? Lá é terrível, o carnaval é terrível. No caso, as potestades, o inimigo ele vê liberdade de atuar nesse tipo de local, onde a própria carne, como foi dito, tem liberdade de fazer tudo isso, né? Sendo que Jesus pede que a gente sacrifique a nossa carne, sacrifique as nossas vontades. E lá é o vale, mas é o vale da carne. Quando você fala de potestade, é o seguinte: aqui o prefeito ACM Neto, ele recebeu, entendeu? Ele pega a chave da cidade e entrega a um rei, o rei da folia, chamado Remomo. Esse Remomo é o rei da folia. Antigamente, carnaval, que era todo mundo mascarado, onde o povo andava com mortalhas, não havia tanta violência como nos dias atuais. Hoje a violência é terrível, o tráfico de drogas, hoje a concorrência é muito grande. Então hoje a Bíblia diz que devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E aí que ocorre? Essa violência é consequência do pecado, da transgressão do homem. O homem perdeu o amor. E nessa festa de carnaval é uma apologia a usar camisinha. Quando uma pessoa, faz uma apologia na escola a usar camisinha, teve uma professora que ela publicamente mostrou como Ela publicamente mostrou aos alunos como a maneira de usar a camisinha. Pegou um aluno, colocou a camisinha, ensinando justamente como é. Com a boca. Com a boca. É brincadeira, isso aí é apologia ao sexo, sexo oral. Apologia ao sexo oral. Crianças viram aquilo ali, e criança é assim, e eles aplaudiram a prom, acharam a prom uma heroína por tudo aquilo. É por isso que os pais têm que educar os filhos, educar de uma maneira correta, educar de uma maneira certa. O que ocorreu no carnaval, para quem não sabe, são muitos assaltantes que estão no presídio, e eles ali no presídio são seduzidos a cavar túneis e saem
e vão lá para o carnaval. Ali é lugar de rixas, pessoas que ameaçam o outro, um de matar o outro, facções se encontram lá no carnaval. Pessoas marcam via redes sociais um encontro e é uma guerra nuclear. Tem pessoas que estão há muito tempo querendo matar o outro e deixa para fazer isso lá no carnaval. Se vocês não sabem, os policiais, que é para manter a ordem e a segurança, também são seduzidos. Quando ele vê a música, o chiclete com banana, com aquele ritmo, com aquela muvuca, aquele povão, num bloco sem corda, e aí ele vê o quê? Aqueles malhados que o ano todo estão ali treinando boxe. Quando ele vê batendo, os policiais entram no clima também e termina dançando a música que está tocando. Então são seduzidos, é uma verdadeira sedução. Eles terminam perdendo o controle, agredindo, e é terrível. Vale da carne. Para você ter uma ideia, em Salvador teve uma música onde a música que nós até passamos pelo lugar e estava dizendo que gatinha para um lado, cachorra para o outro. Ao invés das mulheres ir para o lado das gatinhas, estavam indo para o lado das cachorras. Então quer dizer, olha a maneira pejorativa das músicas, sendo músicas sedutoras, a ponto das crianças. Você já viu alguma música baiana, alguma música carioca, fazendo as crianças dançarem como se estivessem praticando sexo? Já chegou a ver alguma? Música baiana. Música baiana, música carioca, onde as crianças dançando, parecendo que está praticando sexo. Você já viu? E o que é que você acha disso? Eu oro, né, para que Deus ele possa libertar, possa trazer entendimento, sim, às pessoas, de que não vale a pena ouvir nem cantar esse tipo de música que não valoriza a pessoa. Meu desejo é que Jesus ele abra realmente a mente dessas pessoas, liberte e que a criatividade delas possa ser usada para algo melhor do que isso. Eu vou dar um exemplo para você. Carlinhos Brau, ele cantou uma música no Carnaval da Bahia, onde a música dizia o seguinte: vai mandando chamar Dalila, depressa. Quem foi Dalila? Dalila foi uma mulher filistéia que seduziu Sansão a pecar contra Deus. Como é que em pleno carnaval o Olodum teve uma época que ele cantou, toda a festa do Olodum foi para exaltar Faraó, o Egito. Quem foi Faraó? Quem foi o Egito? O que foi o Egito? Então, existem músicas que as pessoas estão cantando e nem sabem porque elas são seduzidas, são encantadas, entendeu? Entendeu não? Então, é isso que eu muitas vezes iludidas, olha bem, como tivessem vendas nos olhos. É isso mesmo, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, falando que ele não respondesse à luz do Evangelho da glória de Cristo, a imagem de Deus. Homens, verdadeiro pai de família, se vestem de mulher e vão para o carnaval. Quando chega lá, se revoltam como mulher e pegam no órgão genital masculino do próprio colega, e ali no espírito da sedução entra nele e entrou, domina o corpo dele, termina ele virando homossexual. Quantos se vestiram de mulher pela primeira vez no carnaval e gostou e hoje é homossexual? Entendeu? Então, alguns são seduzidos para cometer crime, alguns são seduzidos. Agora bora para a sedução interpessoal. Eu estou falando da sedução moral. Geralmente as músicas afros, baianas, elas cultuam, é uma verdadeira idolatria, cultuam os orixás. Alguns cultuam os Exus, outros cultuam o Xangô, outros cultuam a Iansã, a Nanã, a Oxóssi, a Obaluaê, a Iemanjá, entendeu? Os caboclos, os guias. Então as pessoas terminam indo para a praia,
oferecer sacrifícios, entendeu? É nessa época de carnaval mesmo que as pessoas, as músicas cantadas, é como se alguns terreiros de candomblé, eles vão para a rua, e eu peço até que vocês vejam as músicas são de cultura africana, mas quem verdadeiramente serve a Deus, adora a Deus, vai ver que ali estão cultuando aos deuses que eles adoram, é uma verdadeira idolatria. Então a palavra de Deus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O desejo do adversário de Deus é seduzir as pessoas para ficarem bem distantes da parte de Deus. E tem muitos cristãos que nesta época são seduzidos a se afastarem da palavra, a irem pular no carnaval, a dançarem, a cantarem as músicas que são disputadas no carnaval. Tem alguns que vão, em nome da disputa, são seduzidos a participar de uma escola de samba. Pode ver as mulheres na escola de samba, é um verdadeiro nudismo. Teve até uma globeleza que se converteu agora, ela tem dado testemunho. Assista o testemunho daquela mulher que fez o papel de globeleza, hoje ela está convertida. A palavra do Senhor diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então é isso, a sedução, existe a sedução interpessoal. Você, como minha filha, tem pais que lutam tanto pelos filhos, e numa escola, filho, quando chega numa escola, uma conversa de um traficante, são seduzidos a usar drogas, outros são seduzidos a vender. Também, eu assisti um filme chamado Cidade dos Homens, que eu via também várias crianças assim, com armas nas mãos, era olheiro do bairro onde moravam. Eu cheguei a ficar bastante admirada assim, com isso, porque eu via que eles foram realmente seduzidos até mesmo pelo pai, pelo tio, pelo irmão grande usando, e aí pegou a mania e começavam a usar. Eu fiquei, meu Deus, umas crianças daquela tinham uns 7, 6 anos, tudo com arma na mão, 12, já com droga, vendendo. Fiquei admirada. Esse efeito aí, o efeito já começa lá na questão das leis. Porque não existe, Karen, hoje leis. Os políticos, eles não se preocupam em fazer elaborar leis públicas, leis para ressocialização dos jovens, leis para inserir os jovens no mercado de trabalho, leis para levar a educação aos jovens, entendeu? E outra coisa, praticamente a segurança pública está falida no nosso país, onde a segurança não está, aparece o quê? O poder paralelo. Aparece o quê? Os marginais, aqueles que estão à margem da sociedade, entendeu? Então lá nos morros, por exemplo, a polícia não vai nos morros, eles têm os traficantes como heróis. E esse filme, Cidade dos Homens, na verdade, Santo Agostinho, ele fez, tem 2 obras de Santo Agostinho, que é Cidade dos Homens e a Cidade de Deus. Ele faz um paradoxo entre a Cidade dos Homens e a Cidade de Deus. Então, como é a Cidade de Deus? Como é a Cidade dos Homens? A Cidade de Deus prevalece a paz, prevalece a esperança, prevalece o que? A bondade, prevalece o amor, a alegria, prevalece o fruto do Espírito. Já na Cidade dos Homens prevalece o que? As obras da carne. Então, tem pessoas que até aproveitam que está realmente ocorrendo ali, o que está ocorrendo ali, eles terminam passando aquilo a público, através de um filme, através deste filme que você viu aí, Cidade dos Homens. Aqui a Bíblia diz que aquele que semeia na carne vai colher o quê? Corrupção,
vai colher o quê? Vai colher, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E vamos lá, que eu queria até falar algo forte para você. Então, o objetivo do prefeito, está tendo até uma confusão lá no Rio de Janeiro com o prefeito Marcelo Crivella, porque ele não investiu no Carnaval do Rio de Janeiro. Já Semineto, ele investe pesado no Carnaval de Salvador. Por quê? Vou lhe explicar uma coisa. No Carnaval de Salvador existem empresas que fornecem uma grande quantidade de dinheiro para ela poder despejar o seu material no circuito carnavalesco. Para saber, tem a Brahma, tem a Antártica, tem as cervejarias, que elas investem pesado, tem a questão do cigarro. Existem muitas empresas que investem com o objetivo de botar sua mercadoria no circuito carnavalesco e patrocinar, divulgar a sua mercadoria. Então, existe a questão do turismo. Às vezes o prefeito investe algo para agradar o turismo, porque ele sabe que o turismo, aqui na Bahia, por exemplo, nesse carnaval, eles acreditam que terão quase 1 milhão de turistas no país, na cidade. Isso vai trazer uma renda, vai trazer muito dinheiro para a cidade. Então o objetivo maior da prefeitura é esse, é a questão da renda, a questão do dinheiro. Não importa a questão moral da cidade, não importa a questão, os hotéis ficam superlotados, os turistas vêm de fora para se prostituir com as mulheres brasileiras, entendeu? São coisas terríveis. Os artistas, os artistas são colocados como um padrão de modus vivendi. Muita coisa ocorre aí no carnaval. A sedução é forte, a sedução é terrível. As mulheres nuas, homens nus, homens com o corpo meio dividido, andando praticamente nu, e as mulheres ficam eufóricas. Então é interessante refletir sobre isso, sobre esse assunto carnaval, sedução, que muitas vezes as pessoas vão a essa festa achando que vão ter liberdade, não sabendo ela que muitas vezes é uma falsa liberdade. É uma liberdade. Porque ficam presas aos prazeres carnais. Então, como diz no livro aqui de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. E aí cabe a nós decidir, né? Se a gente vai fazer a vontade da nossa carne ou se a gente vai decidir agradar o Espírito Santo. Nós temos que agradar a Deus acima de todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar. Tem uma passagem na Bíblia que diz que nós devemos andar no Espírito, viver no Espírito, andar segundo o Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito, renovado no Espírito, alegre no Espírito, fervoroso no Espírito. Nós temos que ser nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Quem é da carne, nascido da carne, se inclina para as coisas da carne. A Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne é morte, é inimizade contra Deus. Pois é, carne é carne. Mas aqueles que estão em Cristo crucificaram, entendeu? As obras da carne, a natureza carnal, eles crucificaram em nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Viu? Que não andam segundo a carne, mas cogitam as coisas do Espírito. É vida. Quem se inclina para as coisas do Espírito é vida. Não tem condenação para ele. E vida com abundância. Vida com abundância. Kézia, você sabia que existe curso para sedução? Não. Pois é, você sabia? Curso para sedução?
Existe curso para seduzir na área política. Existe curso para seduzir na área econômica. Existe curso para seduzir na questão interpessoal. A pessoa para vender as coisas. Tem gente que na área de venda ele desperta a pessoa para comprar. Você sabia que existem pessoas que seduzem com o olhar? Pessoas seduzem com seus olhares. O olhar é tão forte que a depender de quem olhar, a pessoa pode ser seduzida com o olhar. Existem pessoas que seduzem no falar. Tem gente que, se deixar ele falar, ele seduz. Se deixar a pessoa andar, a pessoa seduz no andar. Você sabia disso, que tem pessoas que seduzem no vestir? Pois é. E no carnaval, não só no carnaval, mas como nós estamos na festa do carnaval, tem pessoas que vão para a avenida para seduzir. Ela está possuída pelo espírito da sedução. Tem outros que estão oprimidos pelo espírito da sedução. O espírito está oprimindo ele lá, está conversando com ele. Seduz assim, faça assim, age assim. Entendeu? A forma de falar da pessoa não é nem aquela. E pode usar homem, pode usar mulher, pode usar criança, até os velhos. Se não vigiar, cai na sedução. Viu? Tem uns que seduzem para comprar, tem outros que seduzem para vender, tem outros que seduzem para roubar, tem outros. São seduções. Entendeu? Satanás, ele é o pai da sedução. É ele quem instiga as pessoas a seduzir. Entendeu, cara? Mas a palavra do Senhor diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. A Bíblia diz: sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, existe a questão da sedução. Nós não podemos dar lugar a ele, a esse sedutor das nações. Nós não podemos dar lugar a ele. Ele usa, ele seduz na questão educacional, ele seduz na questão cultural, ele seduz até no esporte. Ele está lá infiltrado no esporte. Quantas pessoas perdem tudo por causa da sedução, né? Muitas vezes as mulheres, quando vão no shopping, vê aquelas coisas, aquelas roupas, são seduzidas e acabam com as finanças, tudo, com o dinheiro todo, porque foram seduzidas. E o WhatsApp e as redes sociais. Tem gente que não vive. Tem gente que, e quando vive nas redes sociais, é para estar assistindo um filme de pornô. Quantas mulheres são seduzidas por outros homens na rede social? Trai o marido, trai a esposa, entendeu? E nas praias, mulheres com nadaquinha. Porque já apareceu o maiô, apareceu o asa delta, o fio dental, agora é o nadaquinha. As mulheres estão andando nua, topless, less top. Aí os estupradores não aguentam a pressão, são seduzidos. Teve um estuprador que seduziu, ou que estuprou uma mulher, que ele disse que o short, a mulher estava com um shortinho tão curto, e ele ouviu uma voz dizendo: me estupre, me estupre, me estupre, me estupre. Ele está dizendo que a pessoa compra o celular, iPhone 8, a pessoa está morando em um lugar, nunca viu um iPhone 8 na vida. Aí passa um jovem, está vendo a mulher com um iPhone 8, dando sopa, ele é seduzido a roubar, a batacar. É espírito maligno mesmo, né? É espírito. Só a pessoa dar um lugar ali e já era. Entendeu? Espírito tanto de seduzir quanto de ser seduzido a fazer o mal. Por exemplo, até os muçulmanos na Europa, no romper de ano, estavam estuprando as mulheres ocidentais, porque ele é acostumado a ver as mulheres lá de burca, ver as mulheres com aquele roupão lá no Oriente Médio, aí vem para o Ocidente e vê as mulheres com shortinho, cheguei chamando a atenção, pronto, caiu um sarrafo lá,
eles estupram as mulheres. Eles pegaram um rabino não, pegaram um líder muçulmano e entrevistou ele. Ele disse que as mulheres estavam seduzindo os muçulmanos. Quer dizer, eles foram seduzidos e estuprando. A Bíblia diz o quê? Se os pecadores quiserem, com blandícia, com encantamento, com meiguice, com essa sedução, quiser te seduzir, não consinta. Às vezes a pessoa vem, compre, aí a pessoa é seduzida a comprar, me empreste seu cartão, é seduzida a emprestar, me empreste o dinheiro, na hora de pedir emprestado é com meiguice, mas na hora de pagar é terrível, é terrível. Quanta gente está sofrendo, está preso, está com a vida amarrada, está com a vida destruída porque deu lugar à sedução. E uma coisa engraçada também é que as pessoas às vezes são seduzidas pelas coisas ou deixam elas próprias ser, porque tipo assim, às vezes ela não precisa. A Bíblia diz que não consinta. Se eles quiserem te seduzir, a forma de vencer a sedução é não consentir. Vocês são jovens, vocês são seduzidas a usar um shortinho, a usar um short que venha seduzir os homens. Vocês são seduzidas pela moda, entendeu? Pela moda, porque sempre pela TV, pelo Facebook, pela rede social, entendeu? O diabo vai usar pessoas para tentar te seduzir, a se afastar de Deus. Não tem nada não, seu pai é cafona, não tem nada não, para que isso? Não é bem assim não. Então, esse não tem nada não é um problema, mas pode falar. A fase da juventude realmente é uma fase que há muita sedução, tanto para usar drogas, beber, e outra coisa, roupas. Nunca começa por algo grande, entendeu? Uma chuva, ela começa com gotinha. A construção de uma casa começa com um bloquinho. Então, começa com uma tragada, começa com uma cheiradinha, começa com uma noitinha, começa com um desviozinho, começa com uma olhadinha, um copé. Depois a pessoa fica embriagada. Fica embriagada e aí faz o que? A pessoa coloca um rompinol, coloca um sedativo no copo, a pessoa bebe, leva a pessoa para um lugar, pode levar para um apartamento, para uma casa, e aí, como ocorreu com a jovem lá no Rio de Janeiro, mais de não sei quantos homens estupraram aquela jovem, fizeram geral, se chama geral. Por quê? Porque a jovem é assim, entendeu? E às vezes é um namorado que faz isso, e aí chama a galera, os amigos, não, vai todo mundo usufruir, e ocorre mesmo, entendeu? É um beijo, às vezes está com uma amiga, a amiga está do lado, eu gostei de você, com aquela conversa sedutora, aí beija na boca. Pensou, duas jovens, meninas que têm um futuro pela frente, uma beijando, aí a gente não pode falar, porque tem lugar até que se você falar, você diz que é a homofobia, entendeu? Homofobia. Então a gente não pode nem pregar, porque tudo agora é homofobia. Então eu tenho que realmente prezar pelo que a Bíblia diz, ó. Eu tenho que prezar pelo que a palavra diz. Agora, embora para a palavra, embora para o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: louco, se pedires hoje tua alma, que tens preparado para quem será? Viu? A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus te ama, meu jovem. Jesus te chama, tem vitória para te dar. Viu? O projeto, Deus tem um projeto para a sua vida. Você não está aqui só. Você não está aqui sem um projeto. O projeto de Deus para a sua vida é Jesus Cristo. Então Jesus, ele veio para salvar aquele que estava perdido. Enquanto o povo está lá no carnaval, bebendo, fumando, jogando, investindo naquilo que não tem aprovação de Deus, nós estamos orando por você. Nós estamos orando pela nossa cidade, porque ele não veio para condenar ninguém. Então nós estamos orando para que as pessoas entendam que o amor de Deus é grande. Eu não estou aqui te condenando, eu estou aqui falando
o que a palavra de Deus pontua, que há caminho para o homem parece direito, mas não é o caminho de vida, é caminho de morte. Estamos orando, você que ainda está lá, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida e Ele quer tirar dessa porta larga, Ele quer tirar desse caminho que está te afastando da parte de Deus. Viu? Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Entrai por ela. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. Jesus é o bispo das nossas almas. Ele é o bom pastor. Ele é o tema central da Bíblia. Ele te ama. Amém? Quer deixar um recado, Kezinha? Jesus te ama, Jesus te chama e tem vitória para te dar. Não busque a felicidade e a alegria no lugar errado. Jesus, Ele sim é a verdadeira liberdade, Ele é a vida, Ele é o amor. Eu estou aqui com Karen. Quer deixar uma mensagem, Karen? Que Jesus, Ele é a verdade e a vida, e que você mesmo que assistiu esse vídeo até agora, não deixe você ser seduzido por esse mundo, porque o mundo não tem nada a nos oferecer. A única coisa boa, o único que nós podemos confiar é o Espírito Santo. Vamos ser atraídos pela palavra, por Deus. E é isso aí, só vitória para você. Amém. Então, vida longa para você, vitória. Viu? Espero que essa palavra aí, acerca da sedução, acerca do carnaval, eu quero pontuar a você uma pesquisa que foi feita agora no circuito do carnaval, em duas horas. Em 2 horas a cidade de Salvador colocou um stand de muitas pessoas aidéticas, foi constatada, muitas pessoas com sífilis, foi constatada, muitas pessoas com hepatite. Então, tudo isso, doenças sexualmente transmissíveis, antes de chegarem ao carnaval, foram fazer esse exame e constatou as pessoas. E uma jovem de lá de Paripe, dizendo que tinha contaminado o jovem de Paripe que estava descendo para Periperi. Então, aquilo que o carnaval oferece. Mas a Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Vigiai, Jesus está voltando. Que você tome uma atitude, viu? Entrega teu caminho ao Senhor, confie nele, no mais Ele fará. Vida longa, vitória para vocês. Em nome de Jesus.